Então, já está gravando. Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade à nossa aulinha sobre fluxo de caixa. Aqui lá vão as nossas observações para os que já conhecem, eu não faço mais nem chamada, tá certo? Para os que estão vindo aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra, uma alegria e um prazer. Nessa ordem, uma honra, uma alegria e um prazer contar com a presença de todos, porque a alegria de professor é ver sala cheia. Então, ter vocês aqui comigo esta noite, para mim, é uma honra, uma alegria imensa, e vocês me dão um enorme prazer, tá certo? Então, muito obrigada a todos pela presença. E vocês falando ao mesmo tempo, o ouvido de tia vai endoidar, né? Então, vocês precisam ficar com os áudios desligados. Essa aula, ela vai ficar gravada, ela vai ficar lá no nosso canalzinho do YouTube. Então, significa que nós poderemos dispor da aula a qualquer momento, então não precisam gravá-la, é proibida a gravação particular. E toda a nossa interação vai ser pelo bate-papo, tá certo? Aí a gente se conecta pelo bate-papo, a gente pode ficar... Quem está batendo panela? Minha mãe. Tu acredita, Danile? Minha mãe está batendo panela. Vocês estão escutando? Que áudio, meu Deus. Vocês estão escutando agora. Eu acho que agora eu fechei o áudio, mas vamos embora. Minha princesa, a aula passada está indisponível no YouTube, Misânia? Não, senhora, a aula passada está no canal. Vejam lá depois. Bom, então a gente vai trabalhar hoje, pessoal, a gente vai estudar hoje. Tá privada? Oxente, eu sou doida, Sua tia tá ficando esclerosada, Misânia. Pois eu vou daqui a pouco, terminando a aula, eu vou deixar ela pública. Eu acho que foi na hora que eu fui fazer o upload. Misânia, tu não sabe, a pessoa depois dos 30 anos fica esclerosada. Eu acho que eu já passei dos 30, tem tempo, então eu acho que a minha esclerose multiplicou-se. E eu excluí, Helenilda, daqueles que estavam duplicados. Excluí ontem. Turma, vê só. A gente vai dar continuidade. Boa noite, Gil. Não dá para entrar mais participantes? Dá, Thaís. É só você... como se chama, Tatá? Pegar o convite e passar adiante. Podem fazer isso, viu? Podem passar o convite para os seus alunos, pode passar o convite para quem você quiser. O que, Tatá? Que está dando privado? Passe o convite para... Passe o link, pode passar, viu? Bom, vamos lá então. A gente vai dar continuidade hoje à nossa aula sobre fluxo de caixa, tá? O fluxo, a demonstração do fluxo de caixa é o objeto do CPC 03. E aí a gente estudou, vamos rever, pessoal. Vamos rever junto com a tia. Existem 3 tipos de atividades, 3 grupos de atividades. Atividade operacional, lembra dos baldinhos? Atividade operacional, atividade de investimentos, e a última é qual, turma? Atividades de... Bora, turma, preste atenção com tia. Atividade operacional, muito bem, Moniquinha. Atividade de financiamento. Porque, assim, sala de aula é tudo igual. Não é porque a gente está virtualmente presente que vocês não ficam fuxicando com os outros. Eu conheço. Tem que prestar atenção em tia. Oh, meu Deus, preste atenção em sua velha tia. Né, Moniquinha? Oh, meu Deus. De novo que tia vai perguntar. Pronto. São as 3 atividades que nós temos na DFC. Atividade operacional, atividade e atividade de financiamento, não é isso? E aí a gente vai ver o quê? Que a atividade operacional, ela pode ser apresentada de 2 formas. Ela pode ser apresentada a partir do método direto,
e ela pode ser apresentada a partir do método indireto. Então, uma pergunta de $1 milhão. O que vem a ser agora vejam só, o que é que Tia está dizendo? Que a atividade operacional, ela pode ser ela pode ser apresentada de duas formas, tanto pelo método direto como pelo método indireto. Isso significa o quê? Que as atividades de investimento e as atividades de financiamento, elas não mudam na sua forma de apresentação. Então, só a operacional que pode ter duas formas. A de investimento e a de financiamento, elas ficam exatamente iguais. Então, vamos lá. A atividade operacional, ela pode ser vista através do método direto. E o que vem a ser o método direto? O método direto, como o nome já está dizendo, é aquele no qual os pagamentos e os recebimentos são divulgados de forma absolutamente direta, ou seja, o que entra e o que sai, tá? Então, o que é que vai acontecer? As informações sobre recebimento e pagamentos, elas serão obtidas particularmente a partir dos registros contábeis, ou seja, dos próprios razonetes. Dos razonetes daquelas contas que entraram recursos, né, valores a receber, e dos valores a pagar. Então, a demonstração das atividades operacionais evidenciadas pelo método direto, elas são tecnicamente mais simples de serem feitas. Por quê? Porque você vai pegar exatamente tudo que entrou, tudo que saiu, dos próprios razões dessas contas e mostrar tudo isso de forma direta. O que entrou e o que saiu, tá? Então, isso tem a ver com estoques, isso tem a ver com valores a receber, valores a pagar. E aí a gente vai evidenciar isso daí tudo nessa demonstração. Então, vamos dizer que ela é um pouco mais simples, tá? Ela é mais prática de se entender. Ora, por que ela se torna mais prática? Porque eu pego e visualizo de forma direta o que entrou e o que saiu, tá? Bom, essa tela vai nos mostrar como fica a atividade operacional vista a partir do método direto. Então, o que entrou de clientes, o que saiu para pagar fornecedor, o que saiu para pagar de salários e o que saiu para pagar de impostos, por exemplo. E aí, no final das contas, a gente vai ter o caixa líquido. E o que vem a ser o caixa líquido? São as entradas, menos todas as saídas. Essa parte aqui de cima, pessoal, é justamente a atividade operacional sendo evidenciada a partir do seu método direto. Perceba que a atividade de investimento, que fica logo aqui embaixo, ela vai tratar daqueles ativos fixos. Estão lembrados da nossa aula? Ativos fixos. Quais são os 3 ativos fixos? Investimento, imobilizado. Falta um, Vivi. Investimento, imobilizado e intangível. Boa, Gi. Então, o que acontece? Toda vez que entra esse investimento, toda vez que entra esse imobilizado, sai dinheiro do caixa. Toda vez que a gente se desfaz desse grupo de ativos, entra dinheiro no caixa, tá? Mais ou menos, Kleber. O operacional é um resumo da DRE, mais ou menos. E a atividade de financiamento, ela está relacionada com os capitais próprios e os capitais de terceiros. Toda vez que a empresa toma um empréstimo, entra dinheiro. Toda vez que a empresa paga um empréstimo, sai dinheiro, tá? Então, essa é a atividade operacional evidenciada a partir do método direto. Perceba que ela é bem simples, ela é bem suave e, na maioria dos casos, ela é mais fácil de ser entendida. Por quê? Porque está tudo aí. O que entrou, o que saiu, final da história, se houve, se teve ou se não teve aquela geração de caixa operacional.
Pergunta de $1 milhão. Por que a geração de caixa operacional ela é tão importante? Por que esse caixa líquido da atividade operacional, por que ela é tão importante de ser vista? Para saber se a empresa se paga. Boa, Mônica. Por quê? Clique, clique, clique. Pois é, né, Gil? Veja, mas tia está aqui para a gente pegar todo mundo pela mão. Veja só. A atividade operacional, ela precisa gerar caixa. E aí eu vou chamar vocês para que a gente se recorde da estrutura conceitual básica. A estrutura conceitual básica, ela diz, lá no seu capítulo 1º, que faz parte da função, do objetivo das demonstrações contábeis, faz parte do objetivo das demonstrações contábeis evidenciar o grau de eficiência e de eficácia do uso dos recursos pelos administradores. Estão lembrados? Faz parte dos objetivos das demonstrações contábeis mostrar o nível de eficiência e eficácia no uso dos recursos pelos administradores. Isso daí é o que está escrito lá na estrutura conceitual. Como é que eu vou mostrar a eficiência e a eficácia no uso dos recursos pelos administradores da empresa? A partir do momento que, vamos pensar agora juntos, a empresa vai captar recursos. Em qual das 3 atividades eu vou mostrar a captação de recursos? Na atividade operacional, na atividade de investimento ou na atividade de financiamento? Isso, Éden. Então, a empresa vai captar recursos na atividade de financiamento. Depois, ela vai pegar esses recursos e ela vai aplicar. Eu pergunto, aonde é que eu vou verificar a aplicação desses recursos? Quem me diz? Em qual das 3 atividades eu vou poder identificar a aplicação desses recursos? Muito bem, Gil. Na atividade de investimentos. Pergunta de $1 milhão. Como é que eu vou saber o nível de eficiência na aplicação desses recursos? Como é que eu vou saber que a empresa foi eficiente na captação? Exatamente, Luquinha, pelo operacional. Então, o operacional é o reflexo do bom uso das atividades de investimento. Vou dizer de novo. A atividade operacional é o reflexo do bom uso da atividade de investimento. Porque a atividade de investimento é lá que vão estar o quanto a empresa gastou para adquirir aqueles ativos fixos. Por outro lado, para que a empresa possa adquirir os ativos fixos, ela foi atrás de dinheiro, ou próprio, ou de terceiro, tanto faz. Então, qual é o grande esquema da gente, tá? Qual é o grande esquema? Entender como é que ela captou o dinheiro, que vai estar na atividade de financiamento, entender aonde ela aplicou, que vai estar na atividade de investimento, e o grau de eficiência na aplicação desses recursos vai estar na atividade operacional. Então, a atividade operacional é o local, dentro das demonstrações contábeis, onde eu vou poder evidenciar de forma inequívoca o grau de eficiência e de eficácia na gestão da empresa, a partir do uso dos recursos. Tá, pessoal? Tá claro para todo mundo isso? Me dê um retorno. Ok, alguma dúvida? Então, fica claro para a gente entender a importância da atividade operacional. E aí, fica legal quando essa atividade operacional ela é explicitada de forma direta, do jeito que a gente está colocando aí. Mas a forma direta não é a única possibilidade que a gente tem. A gente também tem a forma indireta. Bom, a forma indireta é um Deus nos acuda para um monte de contador. Porque a forma indireta, como o nome está dizendo, ela vai mostrar o quanto a empresa gerou de caixa operacional a partir do lucro e ajustando esse lucro. Posso escolher fazer apenas pela forma direta? Posso, Kleber. Agora, veja só, tem que ver
com qual tipo de empresa você está lidando. Por quê? Sofreu na faculdade, Tassi? Vou te contar um segredo. Todo mundo sofre, certo? Faz parte da formação do contador sofrer com a DFC. Se você não sofreu com a DFC, você não fez contábeis. Vamos lá, pessoal. O método indireto é uma sofrência, como disse Tassi. Mas por que o método indireto, Rafael, é mais elegante? É um desafio. Tá vendo tu, Tassi? A gente na sofrência e Rafael no desafio. Mas eu vou na sofrência mesmo. Ó, vê só. Pelo método indireto, Ó, Johnson, superação. Tome vergonha na cara. Pronto, agora danos. Pessoal, foca na aula, em nome de Jesus. Ó, preste atenção, todo mundo. Então, pelo método indireto, como é que vai funcionar? A gente vai pegar e vai encontrar a atividade operacional do mesmo jeito. Do mesmo jeito que a gente viu no método direto, deixa a tia voltar. Do mesmo jeito que a gente viu aqui, o método direto, que é de forma direta, como diz o próprio nome, a gente vai encontrar esse fluxo de caixa operacional, só que a partir do lucro. Você vai pegar o lucro e você vai ajustar o lucro para você chegar na atividade de caixa. Então, na verdade, olha que chiquérrimo, Kleber, obrigada. Olha, se eu estou contribuindo, nem que seja para 1% do que vocês já sabem, eu já estou feliz. Mas, olha, presta atenção. Pessoal, foco. Então, vê só. Então, o método indireto é aquele em que a gente vai pegar o lucro e vai expurgar do lucro tudo aquilo que é de natureza econômica. Então, tia vai repetir. A gente vai querer sair do lucro e a gente vai querer chegar no caixa. É isso. A gente vai pegar o lucro, que é uma cesta de fatores ou de elementos. O lucro é uma cesta de elementos econômicos e financeiros. Como assim? Nem tudo que é receita representa entrada de dinheiro. Nem tudo que é despesa representa saída de dinheiro. Porém, todas as receitas e todas as despesas estão contidos no lucro. É fato. Então, o lucro é uma mistura. É como se a gente estivesse fazendo uma salada. Aí tivesse repolho, tivesse chuchu, milho, ervilha, brócolis, alface, cenoura. Então, toda aquela misturanga, tudo aquilo ali faz parte do lucro. Um monte de receita, um monte de despesa, que no final vai gerar o lucro. Mas nem tudo que está no lucro representa efetivamente entrada e saída de caixa. Johnson colocou ali um exemplo, as depreciações. É o clássico. Então, depreciação é uma despesa que está no lucro, reduz o lucro. Mas não significa que houve uma redução do fluxo de caixa. Então, é o balaio de gato. Wellington, que definição arretada. O lucro é um balaio de gato, tá? Só um pouquinho, Veri, eu já te respondo, tá? Deixa eu terminar aqui o raciocínio. Então, Wellington falou uma expressão de origem latina, muito utilizada na Grécia Antiga, chamada de balaio de gatos. E é exatamente isso, tá? O lucro é um balaio de gato. E aí tem tudo misturado. Aí o que vai acontecer? A gente vai precisar tirar do lucro esses elementos que não são entradas e nem saídas de caixa, e a gente vai transformar o lucro em caixa. Então, veja só, equivalência patrimonial entra, meu amor, entra, Luquinha, entra, Rafa. Transações que não envolvem caixa. Que tipo de transações não envolvem caixa? A depreciação é uma delas. É uma despesa que não envolve saída de caixa. Então, eu vou tirar a depreciação. Pergunta de $1 milhão. O que é diferimento ou apropriação por competência? Amortização também, Veri, a mesma coisa. Olha a pergunta que tia está fazendo. Tia está perguntando assim, o que é um diferimento? É a segunda bolinha, tá? O que é diferimento ou apropriação por competência? O que é diferimento ou apropriação por competência? É o caso, por exemplo, quando você toma um empréstimo. Quando a gente toma um empréstimo, a gente vai pagar juros. Porém, às vezes, a gente pode ter aquela situação
onde a gente vai ter a carência. Ou seja, então veja só, Johnson, presta atenção. Às vezes você toma um empréstimo e aí você vai pagar juros. Vai ter juros sobre o empréstimo. Mas esses juros, nem sempre, eles serão pagos de início. Você pode ter uma carência. Ou seja, você vai apropriar a despesa de juros, mas não vai ter a saída de dinheiro. Isso é um diferimento ou apropriação por competência. Você apropria, mas você não paga. Você apropria, mas você não paga. Fiéis, tá, se pode ser. Fiéis é um bom exemplo, tá? É tudo aquilo que envolve uma apropriação por competência. Eu falei os juros, porque os juros é o mais fácil da gente entender, Tassi. Então, você tomou um empréstimo, você tem uma carência de 6 meses. Durante os 6 meses primeiros, você vai ter que apropriar os juros. Mas isso daí não vai gerar uma saída de caixa. Então, você vai lançar a despesa de juros pela competência, mas essa despesa você vai expurgar depois, porque isso não trouxe uma saída de dinheiro. Isso, Johnson. Efeito de itens de receita ou despesa associados com fluxo de caixa de atividade de investimento ou financiamento. É a terceira bolinha. Eu pergunto, o que é essa terceira bolinha? Efeitos de itens de receita ou despesa associados com fluxos de caixa de investimento ou financiamento. Então, Tia vai explicar. É assim. Imagine que eu tenha um carro. A minha empresa tem um carro. O carro, ele está em atividade. Eu comprei um carro, comprei um veículo, comprei uma máquina. O veículo, a máquina, o carro, quando ele é comprado, ele faz parte da atividade operacional, investimento ou financiamento. O veículo, quando é comprado, ele é operacional, ele é investimento ou ele é financiamento? Diga para mim. Ele é investimento, Gil. Muito bem. Quando eu vendo, porventura eu vou vender esse carro, vai entrar dinheiro no meu caixa, não vai? Quando vai entrar dinheiro no meu caixa, ele vai estar em qual atividade? Operacional, investimento ou financiamento? Quando eu vender o carro, vai entrar dinheiro no meu caixa. Qual dos baldinhos vai estar? Operação, investimento. Veri, é investimento, tá? Presta atenção. Toda vez que eu compro máquinas, equipamentos, veículos, instalações, sai dinheiro do caixa pelo baldinho de investimento. Quando eu vendo, entra dinheiro no caixa pelo mesmo balde, tá? Agora presta atenção. Presta bem atenção. Eu posso vender esse carro, esse veículo, e eu posso ter um lucro, um ganho, não é isso? Quando a gente tem um ganho, o que vai acontecer? Vamos imaginar assim. O valor do meu veículo, já líquido, é de R$6.000. Líquido de tudo, da depreciação, de tudo. O valor contábil líquido é R$6.000. Aí eu vendo por 8.000, tá? Então, eu vou debitar a caixa por 8.000, não é verdade? Creditar o veículo por 6.000 e eu vou gerar uma terceira conta, né? Um crédito, não é assim? Eu vou baixar o veículo por 6, vai entrar dinheiro no meu caixa, eu vou debitar meu caixa por 8, e aí está faltando R$2.000. Qual é o lançamento que eu vou fazer para contabilizar os R$2.000 que estão faltando para poder fechar? Será um ágio? Não, Veri, é uma receita. É uma receita pela venda do veículo, outras receitas operacionais. Então, como é que vai ficar a minha brincadeira? Eu vou debitar caixa em 8.000, certo? Mais ou menos isso. Isso, Dulce, referente ao ganho de capital, tá? Depois. Ai, meu Deus. Depois, eu vou creditar veículos, 6.000. Depois, pronto. Isso, Diego. Pronto, Diego já me ajudou.
E depois eu vou creditar outras receitas operacionais 2.000. Eu pergunto, Diego e demais, você concorda que essa receita ela vai estar fazendo parte do meu lucro? Vai, não vai? Vai. Aí, veja só, presta atenção. Quando eu vou fazer o fluxo de caixa pela atividade, pelo método indireto, eu vou começar por que conta? Pelo lucro, né? Sim ou não? Pelo lucro, Diego. Você concorda que dentro desse lucro tem R$ 2.000 que não fazem parte da atividade operacional, porque faz parte da atividade de investimento, correto? Não é o carro? Pronto. Aí eu vou ter que expurgar do lucro esses R$ 2.000. Eu vou ajustar. Muito bem, Veri. Expurgo o bichinho. Que coisa boa! Tô vendo que todo mundo aqui está afiadíssimo. Então, vamos lá. Pela demonstração do fluxo de caixa elaborada pelo método indireto, o fluxo de caixa líquido advindo das atividades operacionais é determinado ajustando-se o lucro ou prejuízo quanto aos efeitos das variações ocorridas nos estoques e nas contas operacionais a receber e a pagar, itens que não afetam o caixa, tais como depreciações, provisões, tributos diferidos, ganhos e perdas cambiais não realizados financeiramente, resultado da equivalência patrimonial quando aplicável, e os demais itens que são tratados como atividades de investimento ou financiamento. Eu quero que todo mundo olhe esse slide e que vocês verifiquem se vocês têm alguma dúvida. As provisões, Rafa, muito bem. Turma, olhe esse slide e verifique. A gente vai ter um exemplo, Johnson, onde a gente vai trabalhar essas provisões. Mas a gente vai ter um momento aqui na DFC que é só de resolução de exercício, tá? Mas, por hora, dê uma olhada nesse slide. As provisões são as provisões... Johnson, é tudo que você lança como despesa, mas não sai dinheiro do caixa. Qual é o lançamento de uma provisão? Débito de despesa, crédito de provisão, não é verdade? Débito de despesa, despesa com provisões, crédito de passivo, provisão. Aí o que é que vai acontecer? Quando a gente faz esse lançamento, você reduz o lucro, mas você não reduz o caixa. Aí eu vou ter que ajustar o lucro por essa despesa que não gerou redução de caixa. Oi, Veri. Contas a receber. Contas a receber, a gente vai trabalhar tudo isso daí. Mas, ó, presta atenção. Eu quero primeiro que vocês deem uma olhada no slide. E eu quero que vocês me digam se vocês têm alguma dúvida em relação ao que está escrito aqui. Porque próximo slide, uma despesa antecipada também, Cris. É tudo que a gente lança no lucro como resultado. Lembra do balaio de gato que o Wellington falou? Então, vai ter um monte de coisa nesse lucro. E eu vou precisar expurgar isso daí, tá? Então, é tudo aquilo que a gente coloca no lucro, mas não tem impacto no caixa, nem entrando e nem saindo. Tá? Eu posso continuar, posso ir para o próximo slide. Vai ficar mais fácil quando a gente começar a trabalhar com os números. Por enquanto, a gente tem que trabalhar o conceito mesmo. Aqui está a atividade operacional, tudo que não houver desembolso. Exatamente, Johnson. Aqui está a atividade operacional evidenciada pelo método indireto. Aí você vai ter o lucro líquido, tá certo? E aí a gente vai ajustar o lucro líquido pelas receitas e despesas que não trouxeram impacto no caixa, nem somando, nem subtraindo, tá? Aí eu coloquei aqui a depreciação. E a depreciação, ela vai entrar somando. Pergunta: por que a depreciação vai entrar somando? Por que a depreciação entra somando? Porque ela reduz o lucro, mas não reduz o caixa, tá? Ela reduz o lucro, mas ela não reduz o caixa. Não teve saída de caixa. Então, eu somo. É mais ou menos o mesmo conceito do ajuste do imposto de renda das empresas que são tributadas pelo lucro real. A gente não tem que fazer aquelas adições e as exclusões. Pronto, é o mesmo raciocínio, tá? Então, veja só. Um outro exemplo de uma despesa que eu vou ter que somar. Imagine a empresa que tomou o empréstimo e ela
teve carência, 6 meses. Então, eu vou lançar uma despesa com juros, mas essa despesa com juros, ela não vai ser paga. Então, eu vou o quê? Somar. Deu para entender? É a mesma coisa quando a gente toma um empréstimo com carência e a gente reconhece uma despesa de juros, mas eu não paguei. Então, diminuiu o meu lucro? Diminuiu. Diminuiu o meu caixa? Não. Aí eu somo. Em quais casos diminui? Depreciação, amortização, variação cambial, juros, tudo aquilo que representam despesa, aquelas provisões que a gente conversou aqui, trabalhistas, cíveis, tudo aquilo que você gera uma despesa, mas não tem impacto no caixa. Agora vamos para um exemplo aonde eu vou ter uma redução. Somente juros em carência. Olhe, Rafa, é porque o exemplo dos juros em carência é porque a gente reconhece os juros, mas não paga. Porque, via de regra, quando a gente toma um empréstimo, eu reconheço os juros, mas eu pago. Não é assim? Eu tenho o reconhecimento dos juros e eu tenho o pagamento dos juros. A gente paga os juros e o principal. Então, eu vou ter a despesa efetiva e a saída de caixa efetiva. Eu não tenho que ajustar nada. Esse ajuste que vocês estão vendo aí, ele vai representar o desalinho entre caixa e lucro. Agora eu quero um outro exemplo. Eu quero um exemplo de um lançamento que, ao invés de provocar uma soma, provoca uma redução. Eu quero um exemplo de um lançamento que, ao invés de provocar uma soma, provoca uma redução. Equivalência patrimonial quando positiva. Muito bem, Luquinha. Então, o que é que vai acontecer? Pela equivalência patrimonial, eu reconheço uma receita. Receita por equivalência patrimonial. Entrou dinheiro no caixa? Não. Aí, como não entrou dinheiro no caixa, aí aumentou o lucro, mas não aumentou o caixa. Aí eu reduzo. Pessoal, até aqui eu vou falar de vários exemplos, mas a gente tem que ir, como diria Jack, por partes, tá? É o nosso grande filósofo grego, Jack, o extirpador. Até aqui, até esse primeiro ponto, do mais e do menos, o que entra e o que é que não entra? Eu pergunto, até aqui vocês entenderam direitinho? Subvenção também, Marcelo. Boa. Pronto. Tia quer fazer por partes, tá? Eu sei que esse assunto ele suscita muitas dúvidas. Todo mundo vai sair dessa aula PhD em fluxo de caixa. Bonificação concedida. Diego, o que é essa bonificação concedida? Se você puder me explicar melhor o que é a... Veja, Diego, em resumo, creio que a maior dificuldade... Bonifiquei um cliente. Bonificar um cliente significa o quê? Porque, veja, esse ajuste, Diego, é tudo que é receita e tudo que é despesa que não tem nem entrada e nem saída no caixa, tá? Então, eu reconheci um ganho, como, por exemplo, doar mercadorias. Quando a gente faz uma doação de mercadorias, não é uma despesa, não. Leve 3 e pague 2. É um desconto, exatamente. Exatamente. Aí é outra história. É outra história. Aí é outra história. Vamos lá, vamos seguir aqui, senão a gente não vai conseguir dar conta desse conteúdo. Esse conteúdo é grande. Bom, aí agora a gente vai para o que está aqui embaixo. Aumento e diminuição de fornecedor, aumento e diminuição de contas a receber e aumento e diminuição de estoques. Vamos lá para nós entender. Primeiro eu quero saber se todo mundo entendeu o mais e o menos. O mais e o menos são as receitas e as despesas que entraram no lucro e que não entram no caixa. Tá bom? Tudo bem, pessoal? O mais e o menos é a receita e a despesa que entrou no lucro e que não entrou no caixa. Agora vamos para a segunda parte.
Aumento / redução de fornecedor. Que raio é isso? Presta bem atenção. Nem pisca. Não quero ninguém conversando com ninguém, nem escutando outra coisa que não seja a sua tia. Presta atenção. Dentro do balanço patrimonial, existem aquelas contas que a gente chama de ativos operacionais e passivos operacionais. O que é um ativo operacional e o que é um passivo operacional? Tem que prestar atenção agora, tá? Senão vai ficar com um montão de dúvida e não vai conseguir entender essa parte. Fixa. O que é um ativo operacional? O que é um passivo operacional? O ativo operacional representa aquelas contas do ativo que estão diretamente associadas com a operação. Quais são as contas dentro do ativo que estão relacionadas com a operação? Via de regra é estoque, contas a receber, impostos a recuperar e alguma outra conta que você vai se lembrando dentro do ativo que está relacionada com a operação. E do mesmo jeito é o passivo. Existe o passivo operacional e existe o passivo de financiamento. Assim como existe o ativo operacional e existe o ativo de investimento. É uma outra leitura do balanço patrimonial. O balanço patrimonial não tem ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante. Então, do mesmo jeito que a gente pode ler desta forma, circulante e não circulante, a gente também pode ler de uma outra forma. Qual é a outra forma de eu enxergar o balanço patrimonial? É a partir da classificação, do que é operacional e do que não é operacional. Então, o ativo se divide em operacional e investimentos, assim como o passivo se divide em operacional e financiamento. Então, quem é o passivo operacional? São aqueles passivos que estão relacionados com a operação. Fornecedor, salários, impostos e outras coisas relacionadas à operação. Todos os empréstimos, mesmo que seja para capital de giro, todos os financiamentos, as debêntures, tá? Todo o resto é o que a gente chama de passivo de financiamento. Então, eu pergunto, deu para entender esse conceito do que é ativo operacional e o que é passivo operacional? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque isso é extremamente importante para você chegar nessa conclusão da atividade operacional pelo método indireto. Então, pelo método indireto, você vai ter, letra A, o ajuste ao lucro. Então, turma, o que é o ajuste ao lucro? O ajuste ao lucro representa receitas e despesas que estão no lucro, mas que não provocaram nem entrada e nem saída de caixa. A tia vai repetir. Fluxo de caixa pelo método indireto se baseia na seguinte estrutura. Eu pego o lucro e do lucro eu vou ajustar as receitas e despesas que estão no lucro, mas que não trouxeram nem entrada e nem saída de caixa. Esse é o primeiro ajuste. E o segundo ajuste consiste em você verificar a diferença de saldos iniciais e finais dos ativos e dos passivos operacionais. O ativo e o passivo operacional é uma outra forma de você enxergar o ativo normal e o passivo normal. Então, como é que normalmente a gente enxerga um balanço? Ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante. Você pode olhar essas mesmas contas por um outro prisma, enxergando-as na forma de o que é operacional e o que não é operacional. Então, dentro do ativo operacional, eu vou ter o quê? Eu vou ter os estoques, eu vou ter o contas a receber, eu vou ter impostos a recuperar. São aquelas contas do ativo que estão diretamente relacionadas à operação comercial, à operação principal, à operação da atividade da empresa. E o passivo operacional são aqueles passivos, aquelas obrigações que estão diretamente vinculadas à operação. São os impostos, são os fornecedores, são os salários, são aquelas contas a pagar de energia, de água, são aqueles passivos relacionados
com a operação. E por que que isso é tão importante? Porque são esses ativos e esses passivos operacionais que eu vou tratar nesse segundo ajuste, que é aumento barra diminuição. Então, eu vou verificar o saldo inicial e o saldo final desses ativos e eu vou jogar aí. Todo o resto, que é não operacional, eu vou tratar na atividade de investimento e eu vou tratar na atividade de financiamento. Então, agora presta atenção, bem muita atenção. Olha para esse slide e enxerga nele o balanço patrimonial na vertical. Onde, ao invés de ter ativo e passivo de um lado, ativo de um lado, passivo do outro, não enxerga mais assim. Enxerga tudo na vertical. Eu vou ter ativo operacional versus passivo operacional. E aí eu vou verificar um menos o outro. Então, eu vou pegar o meu lucro líquido, eu vou ajustar o meu lucro líquido daquelas receitas e despesas que entraram no lucro, mas não entraram no caixa, e depois eu vou pegar o meu ativo e o meu passivo operacional, os saldos deles, e eu vou colocar aí. Todo o resto que não for ativo operacional está na atividade de investimento. Todo o resto que não for passivo operacional vai estar na atividade de financiamento. E assim eu consigo compreender o fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa ele está dentro do balanço patrimonial. É você enxergar o balanço patrimonial por uma outra perspectiva, dividindo as contas em dois grupos, o que é operacional e o que é não operacional, reclassificando-as dentro das atividades operacionais, para aquelas que são operacionais, investimento para o que não é operacional e financiamento da mesma forma. Deu para entender? Pessoal, é a parte que vocês retornam para mim. Pessoal, tá. Então, veja só, o que é que acontece? Presta atenção, tá? Presta atenção. Ainda não terminei, não. Ainda quero toda a atenção do planeta. Nem pisca. Não olha para o lado, não olha para o celular, não é hora de jogar Candy Crush. Olha para mim. Então, o que que vai acontecer? Eu vou pegar o lucro líquido, eu vou ajustar das receitas e despesas que estão no lucro, mas que não trouxeram impacto no caixa, e eu vou ajustar meus ativos e passivos operacionais. O saldo disso é o que a gente chama do saldo das atividades operacionais. Qual é a diferença informacional entre o método indireto e o método direto? É isso que eu quero que nessa aula é para que a gente entenda isso. Porque se eu disser que eu vou pegar o lucro líquido e eu vou ajustar, Kiko, tá entendendo? Não, a gente não está nessa proposta não, de planificar não. Eu estou na proposta de aprofundar. Qual é a diferença? Tendo em vista que vocês entenderam isto, quem é que pode dar um chute aqui no bate-papo? Qual que é a grande diferença de apresentar o fluxo de caixa do método indireto e pelo método direto? Sim, Rafinha, só muda o operacional, bebê. Mas eu quero saber o que muda. Veja, preste atenção, o que é que está mudando aí? Não. Roxelenildo, boa pergunta, mas olha o espertinho. Responda, rapaz. Tô mentindo. Ai, pessoal, olha, vocês enrolam no presencial e à distância. Não muda pinóia nenhuma, é incrível. Vocês sabem enrolar do mesmo jeito. O problema é que eu sou macaca velha, entendeu? Com 25 anos de docência. Ai, vocês não me pegam. Tia vai voltar o slide. Presta atenção. Vocês estão conversando,
Aí não presta atenção, né? Esse é o método direto, tá? Pelo método direto, ele é mais simples, ele é mais prático, tá? Eu não, né, teacher? Oh, tão bonitinho você, presta atenção nada. Olha, a diferença, sim, a diferença é a variação, Veri. Você está indo pelo caminho certo, só que ficou na metade do caminho. O que essa variação tem a ver, Veri? Você está indo pelo caminho certo. A diferença está na variação. Mas variação em relação a quê, Veri? Saldo. Não, tá frio. Preste atenção. Olha, dá um mandrake aí vocês, tá? Todo mundo fazendo mandrake. Período inicial e final. Não, tá todo mundo frio. Presta atenção. Se a gente estivesse na Páscoa, vocês estavam no quarto e o ovo de Páscoa estava na varanda. Ó, presta atenção. Aqui é a atividade operacional, tá? Essa atividade operacional, o que eu vou mostrar aí, basicamente, é o que entrou e o que saiu de caixa. Só isso. Entradas e saídas. Não, não é só isso. É tudo isso. Isso é uma informação super importante. É o que entrou e o que saiu e o líquido. Mas quando eu saio dessa informação entre entradas e saídas e eu venho para essa informação aqui, eu vou conseguir fechar o circuito. Que circuito, Senhor Jesus? É o circuito da informação. Porque, veja, por aqui eu vou sair do lucro. Então, eu vou verificar quanto é que a empresa teve de resultado econômico. Quanto foi o lucro da empresa de forma efetiva. O lucro foi ou o prejuízo foi de 300 milhões de reais. Porém, por essa forma, eu vou conseguir mostrar para o usuário que parte daquele lucro é de natureza meramente econômica e que isso não influencia o caixa. Então, a partir do momento que eu pego e eu vou mostrar esse sinal de mais ou menos, eu vou evidenciar tudo que é de aspecto econômico e que não traz impacto financeiro. Então, eu vou ter mais uma segunda informação. Eu vou ter o lucro e eu vou ter os impactos econômicos que estão no lucro. Já é uma segunda informação. E a terceira informação, ela vai mostrar as variações nos ativos e passivos operacionais, que é onde as meninas ficaram na metade do caminho e que ninguém fechou o circuito. O que essa variação quer dizer? Ninguém falando, presta atenção, não olha para o celular, olha só para mim. Todo mundo concorda que o passivo vai representar a origem de recursos. Todo mundo concorda que o ativo é a aplicação de recursos. Então, olhando pela perspectiva operacional, eu vou ter o meu passivo operacional e eu vou ter o meu ativo operacional, onde meu passivo operacional é a minha fonte de recursos advinda da operação. Gil, presta atenção, não é para digitar. Fica quieto, mandrake nos dedinhos, por favor. Olha, meu passivo operacional é a minha origem de recursos advinda da operação. Meu ativo é a aplicação advinda da operação. Então, qual seria a lógica? A lógica seria que meu passivo pudesse financiar o meu ativo na perspectiva operacional. Ou seja, o ideal seria que meus fornecedores, a minha folha, minha conta de água, minha conta de luz e até mesmo os meus impostos a pagar pudessem financiar o meu ativo. A minha origem de recursos financia a minha aplicação. Quando isso acontece, significa que a empresa ela é autofinanciada. Ela é financiada pelo seu passivo operacional. Em outras palavras, eu consigo fazer com que os meus fornecedores, eu consigo fazer que a minha folha, ela banque a atividade operacional.
A atividade operacional são os meus ativos operacionais. Então, eu capto aqui e vou aplicar na operação. É a operação passiva financiando a aplicação operacional, de operação para operação. Quando isso não é suficiente, em outras palavras, quando eu aplico mais do que a minha operação é capaz de financiar, então eu vou ter que correr atrás dos meus passivos financeiros. Então significa que o meu operacional, ele não está sendo suficiente, meu passivo operacional, ele não está sendo suficiente, grande em dinheiro para bancar as aplicações. Quando é que isso acontece? Quando eu compro muito estoque. Então, se eu compro muito estoque, é provável que os meus fornecedores não sejam capazes de bancar, ou seja, não consiga tanto prazo. Então, o meu fornecedor ele não será capaz de bancar o meu estoque, eu vou ter que ir atrás de uma fonte passiva de financiamento. Então, a diferença do fluxo de caixa do método direto para o método indireto é que pelo método indireto, através dessas variações de aumento ou redução dos ativos e passivos operacionais, eu sou capaz de identificar se a minha empresa está sendo eficiente na operação, ou seja, se eu tenho passivos operacionais em quantidade suficiente para bancar os ativos operacionais e gerar o que a gente chama de capital de giro a partir das suas operações. Foi? Pessoal? Pessoal, tudo certo? Pronto. Graças a Deus. Amém. Então é por isso, por tudo, acho que foi, né, Eric? Eric ainda está processando, o LEDzinho de Eric está processando. Bom, Luquinha, silêncio para captar, né? Eu entendo você. Isso, Gil. A necessidade de capital de giro. A gente vai estudar capital de giro nessa aula de DFC, não se preocupe, não. É por isso que, voltando, deixa eu voltar. Essa aqui é maneirinha, é boazinha, é legalzinha, é bonitinha, é facilzinha, é simplesinha, né? Mas o nível informacional dela, apesar de parecer aparentemente mais fácil, é mais pobre, eu não consigo saber por essa demonstração se meu passivo operacional é suficiente para bancar meu ativo operacional. Eu não consigo saber se eu consigo gerar capital de giro a partir da minha atividade operacional, do meu lucro. É menorzinho. Sabe assim? E aí, como é que você tá? Tá bonitinho. E a roupa ficou legal? Ficou legalzinho. E o cabelo? Nossa, ficou bonitinho, né? A gente pensa, não faz assim, né? Levada ficou espetáculo. Não, ficou bonitinho. Ficou charmosinho. Combinou? Ficou bonitinho. Ficou uma praga, né? Mas ninguém vai dizer isso. Então, assim, o que acontece? Ela é bonitinha, ela é simplesinha, ela é legalzinha, ela é facinha, né? A gente não consegue, Amanda, nada disso. Por aqui a gente não consegue não, tá, Flor? A gente só vai conseguir fazer essa análise aqui. Só no método indireto, Amanda. Tá bom? Método direto não relata o fluxo da empresa? Relata, Amanda. Relata, Veri. Relata. Não, mas ele não vai mostrar isso que a gente está falando. O que eu estou falando tem 3 informações. Sabe combo? Combo quando a gente vai para cinema, e pipoca, refrigerante e aquele docinho. Pronto, isso aqui é um combo. É um combo de informação. Aqui eu vou ter o lucro líquido. Isso, Gil, não é rico em detalhes. E a diferença está nos detalhes. A beleza está nos detalhes. Por isso que o fluxo de caixa pelo método indireto é belíssimo, porque é cheio de detalhes.
Mas para você entender a beleza, você tem que saber o que ela está dizendo. Tá? Ela é riquíssima. Agora você tem que saber o que quer dizer aumento barra diminuição de fornecedor. Porra, só com essa informação aqui você não consegue saber o que ela está querendo dizer. Você só vai saber o que ela está querendo dizer quando você... Veja, na próxima aula, porque o nosso tempo já terminou, a gente está falando aqui, já tem quase 2 horas de aula, desde hoje que eu falo. Então, isso aqui só já, Gil, já. Moniquinha, quase 2 horas de aula teórica, porque eu não cheguei no exemplo, e só para explicar a diferença entre DFC pelo método direto e pelo método indireto, tá? Então, vê só. Já, Tatá, 2 horas que a gente está batendo matraca aqui. Então, vê só. O que eu quero mostrar para vocês é a importância da demonstração do fluxo de caixa pelo método indireto, tá? Indireto. Tudo bem, pessoal? Juntando as duas. Eu nem veio a hora passar, né, meu amor? Pois é, mas passou rápido. Turma, vê só. Na nossa próxima aulinha, tá? Na nossa próxima aulinha, a gente vai... Na DFC elaborada pelo método indireto, o lucro vai ser ajustado por todas as receitas ou despesas que incorreram. Só repete as 3 características do método indireto. Eu vou repetir, Moniquinha, a pedidos, tá? Presta atenção, anote. Pelo método indireto, você vai ter 3 informações, que é um combo, tá? Anote aí. Primeira informação que você vai ter é o lucro. Primeira linha da DFC é o lucro, tá? A segunda informação que você vai ter é as despesas e receitas econômicas, que não influenciam o caixa. Então, a segunda linha são os ajustes das receitas e despesas econômicas que não influenciam o caixa. Terceira informação, são as variações, os aumentos ou as reduções. Os aumentos ou as reduções dos ativos e dos passivos operacionais. Relembrando, Mônica, que o ativo e o passivo operacional é uma outra maneira de você enxergar o conjunto de ativos e o conjunto de passivos. A gente pode também dividir um balanço entre ativo operacional, que são os primeiros, e ativos de investimentos, e a gente pode dividir o passivo como sendo passivo operacional e passivos de financiamentos. Então, a partir do momento que eu tenho esse aumento barra redução, eu vou dizer o seguinte, veja só. Se a minha empresa conseguiu, naquele período, fazer com que o meu passivo operacional ele seja suficiente para bancar o meu ativo, e é ideal que seja assim. O ideal é que o passivo operacional seja sempre suficiente, maior que o meu ativo. Em outras palavras, Mônica, se meu ativo cresce muito, se o operacional cresce muito, mas eu não consigo isso por uma negociação do meu passivo operacional, quem é que vai bancar meu ativo? Quem é que vai ser a fonte de recurso do meu ativo? É o meu passivo financeiro. Porque o ideal é que o operacional banque o operacional. O passivo operacional banque o ativo operacional. Quando isso não acontece, significa que eu vou ter que recorrer a fontes de financiamentos. Aí é onde vão entrar os passivos financeiros. Então, essas 3 demonstrações, como você pediu, elas só são evidenciadas no método indireto. Agora, para a gente chegar e falar isso para o nosso aluno, a gente vai ter que perder aí 1 hora explicando isso daí. Aí bota num quadro, ou então pega um slide parecido com esse. Agora a gente vai ter que mostrar, a gente vai ver os exemplos. Não se preocupa, exemplo não vai faltar, tá? Para você poder mostrar isso para o teu aluno. Aí ele nunca mais vai querer fazer pelo método direto, porque é muito chinfrim. Então, na DFC elaborada pelo... Mônica, você entendeu, minha filha? Ficou claro para você?
Por favor, exemplos, né, Rafa? Rafa está desesperado. Vai ter exemplos, meu amor. A gente vai trabalhar com a DFC da Petrobras, tá certo? Na DFC elaborada pelo método indireto, o lucro vai ser ajustado pelas receitas e despesas que foram incorridas, mas que não trouxeram entradas e saídas do caixa. Mônica, presta atenção. Essa é a segunda informação. A primeira é o próprio lucro. Prof, lucro antes do IR ou após? É o lucro líquido, após o IR, tá? É o lucro líquido final que você vai encontrar na DRE. É com ele que a gente vai trabalhar. Então, Mônica, lucro líquido é a primeira informação. A segunda informação é esta que você está vendo. Na DFC, elaborada pelo método indireto, eu vou ajustar, ou seja, eu vou apresentar, Mônica e demais, eu vou apresentar receitas e despesas de origem econômica que não trouxeram impacto no caixa. É o segundo tripé informacional. E o terceiro é esse. 3 informações. E naquela outra, pelo método direto, esquece que você não tem isso. Deu para você entender a diferença entre os dois métodos? Turma, não me deixem agora. Okay. Graças a Deus. Olha, sim. Pessoal, a gente vai ficar por aqui, tá certo? E na nossa próxima aula, que é quarta-feira, a gente vai seguir a partir desses slides. Tá? Então, a gente vai explicar bem direitinho o que é esse aumento do ativo, redução do passivo, redução do ativo. A gente vai explicar isso aqui bem legal para vocês. A gente vai começar a partir desse slide. Aí a gente vai percorrer isso daí. E na mesma aula, na mesma quarta-feira, com fé em Jesus, eu já vou trazer para vocês a DFC da Petrobras. Kleber, os dois se complementam. Kleber, os dois se complementam. É tipo assim, Noruega e República Dominicana, Noruega e Venezuela se complementam. E o Congo. Mas, oh meu Deus do céu. A senhora divulgar essa aula no Insta. Pode, Tatá. É porque sua velha tia está ainda aprendendo a lidar com essas tecnologias, né? Tu sabe que depois de uma certa idade, para a gente aprender as coisas é complicado. Aí eu coloquei o convite no Instagram. Quem aqui entrou pelo Insta? Mulher. Quem aqui entrou pelo Insta? Conseguiu entrar? Oi, professor, o senhor ainda está aqui, que honra. O professor ficou até o final da aula, coitado, que martírio para ele. Então, veja só, eu vou. Que bom, professor, que o senhor gostou. Fico tão feliz, porque vindo do senhor é um elogio de um gigante, uma formiga. Helenilda, eu esqueci de vincular no Face. Tu tem que me lembrar essas coisas, parceiro, porque senão eu não consigo me lembrar, não. Aí, vê só. Eu coloquei no Insta porque é uma forma de vocês tentarem entrar sem ficar vinculado no grupo de pesquisa da gente. Grupo de pesquisa o quê, Umbelina? Grupo do WhatsApp. Mas quem quiser entrar no grupo do WhatsApp da gente, é um grupo tranquilo, suave, tá certo? E lá eu coloco os avisos, os convites do Zoom, e também se discutem outras coisas relacionadas com contabilidade. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, vai lá no meu Facebook, não, no meu Instagram. Pronto, Kleber, vai lá no Instagram e coloca o seu número de telefone. Porque aí, Tatá, o número de telefone, eu pego aquele número e cadê Niraldo? Não sei, acho que Niraldo não veio hoje. Pelo direct, Anne, pelo direct. Você vai lá, manda o seu número de telefone, eu coloco você dentro do grupo do WhatsApp, tá? É um grupo suave, não tem nada demais. E coitado. E aí a gente adiciona vocês, tá? Bom, então,
Beijo para todo mundo. Aquele abraço bem apertado, bem gostoso, tá certo? Sintam-se todos abençoados por Papai do Céu, que Ele nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos ilumine. E até quarta-feira, tá? O Telegram pode inserir mais contatos que o outro. Mulher, não sei nem usar o Instagram, quanto mais o Telegram. Vejam, fiquem com Deus. Até quarta-feira, que Papai do Céu abençoe a todos. Vai para o YouTube essa aula e até quarta-feira, se assim Deus permitir, Ele há de permitir. Fiquem com Deus.